alegravam-se bem na casa do Senhor. Gênesis capítulo 31, e o verso 49, a Escritura Sagrada diz assim: também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Amém, meus irmãos? Certamente você já ouviu alguma vez na sua vida a expressão mais usada pelo povo de Deus, pelos cristãos. A expressão que diz assim: Deus está te vendo. Quem já falou isso alguma vez na vida, levanta a mão. Além do pastor Sérgio. Ó, Deus está vendo. A gente escutou isso em reuniões familiares, em exortações que recebeu de pais, de cristãos piedosos, de pastores. O tempo todo nós somos lembrados dessa que é uma verdade teológica incontestável. Nós vivemos no mundo de Deus, nós somos criaturas de Deus e tudo que nós fazemos acontece debaixo do governo soberano de Deus. Deus soberanamente governa todas as coisas e soberanamente Ele observa cada uma de suas criaturas morais, porque vai chegar o momento em que cada um de nós vai prestar contas a Deus da forma como conduziu sua vida. A gente vem falando já há alguns domingos de Jacó. Jacó é o personagem agora que vai nos acompanhar um pouco nessa série de reflexões que eu tenho feito em Gênesis. E poucos personagens, irmãos, personificam tão bem essa expressão: Deus está te vendo, quanto Jacó. Nós ouvimos nas ministrações anteriores sobre a índole desse rapaz. Embora fosse um moço escolhido por Deus, embora fosse um homem que seria um dos patriarcas de Israel, afinal de contas, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele conduziu a sua vida com muita irresponsabilidade, fazendo algumas escolhas não muito nobres, e isso acarretou muitos problemas para ele, mas Deus tinha um plano com ele, e Deus estava vendo Jacó. Na reflexão de hoje, a gente vai percorrer 3 capítulos de Gênesis. Nós vamos falar do momento que Jacó chega em Padã Arã e conhece ali sua esposa Raquel. Nós vamos falar da gestão que ele teve que fazer de uma família com 4 esposas, 13 filhos e várias filhas que a gente não sabe quantas eram ao todo, segundo a Bíblia Sagrada. E também vamos falando como que Deus utilizou-se de um personagem chamado Labão para poder aprimorar Jacó e colocar Jacó no lugar que ele deveria estar, como um homem consagrado a Deus que vivesse para a sua glória. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre Gênesis 29, o momento em que Jacó chegou em Padã Arã, que era a terra onde morava o seu tio Labão, que era a terra onde ele conheceu Raquel, a sua esposa. A Bíblia fala que Jacó teve uma visão de Deus em Betel, a visão da escada, e Deus ali fez uma promessa para ele. Contra todas as circunstâncias, contra todas as situações, Deus prometeu para ele que havia um lugar no coração de Deus para ele, que Deus o protegeria em toda a sua jornada. Essa promessa começa a se concretizar quando Jacó chega seguro em Padã Arã, uma jornada que ele fez sozinho. E ali ele conhece a sua esposa Raquel, ele é apresentado a ela, descobre que ela é filha de Labão, seu tio, e ele então vai até a casa de Labão, e tudo está acontecendo aqui a 1000 maravilhas. É um começo bastante promissor da história. Só que nunca se iluda com começos promissores. Nós temos uma tendência de romantizar nossas experiências, e, no geral, nós temos uma tendência de romantizar começos bons. Quem aqui já teve um começo abençoado que se mostrou um problema seríssimo? Levanta a mão. Além do pastor Sérgio. Costumeiramente, a gente romantiza começos. A gente quer mostrar que está bem. A gente quer mostrar que está tudo certo. A gente quer mostrar que Deus nos atendeu. E, de fato, Jacó foi atendido por Deus. Mas a Bíblia já fala, em Eclesiastes 7:8, que o fim das coisas é melhor do que o começo. E aquele começo primoroso, aquele começo gostoso se transformou numa jornada terrível para a vida de Jacó. Talvez você esteja num momento de novos começos. Não romantize isso, pelo amor de Deus. Não tente mostrar que o seu começo novo está bom.
mas descanse na soberania de Deus, porque Deus é o Deus do começo, Deus é o Deus do meio e Deus é o Deus do fim também. Ele promete estar conosco. Gênesis capítulo 29, abra sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao 15 para posicionar vocês. Esse é o momento em que Jacó conhece Raquel, esse é o momento em que ele se inteira da família de Raquel, e esse é o momento em que ela o recebe em sua casa. Gênesis 29, do 9 ao 15, a Escritura Sagrada diz assim: Jacó ainda conversava com eles, quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que ele soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, ele o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou: Você é de fato sangue do meu sangue. E quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse: Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. A pergunta de Labão foi super oportuna, porque Jacó já estava enamorado com Raquel. E naquele mundo, meus irmãos, era natural que o esposo pagasse o dote para os pais da moça com quem ele ia se casar. Imagina se fosse assim, meus irmãos. Eu ia ficar milionário com o dote da Alicia, né? Que não ia cobrar pouco, não, ia cobrar bastante. Mas aí Jacó já estava enamorado com Raquel e ele faz uma proposta interessante para o seu tio. Olha, eu vou trabalhar 7 anos para poder ter sua filha Raquel como minha esposa, um dote considerável, irrecusável. Labão aceitou aquilo, tudo bem, você pode trabalhar 7 anos e eu vou dar a mão da minha filha para você. Nesse processo, meus irmãos, começa uma jornada difícil para a vida de Jacó, porque deixa eu contar para você uma coisa: esse tio que recebeu com beijo, esse tio que recebeu com abraço, esse tio que recebeu com carinho, era um homem mais ardiloso do que Jacó. Cuidado, nem todo mundo que te beija, que te abraça e que te acolhe, ama você sinceramente. E você tem que entender isso para viver nessa sociedade amaldiçoada pelo pecado de uma forma madura, entendendo que desilusões e decepções vão acontecer normalmente, mas Deus nos dá, no Evangelho da Graça, um coração cheio de amor para nós não sermos esse tipo de pessoa. Amém? Nós podemos amar e fazer a diferença. Então, Jacó está instalado, começou a carreira profissional, vai cuidar de ovelha, de rebanho, para casar com Rebeca. Só que você se recorda, meu irmão, que Jacó roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Ele foi ardiloso, ele roubou a bênção dele também, enganando seu pai. Você se recorda disso? E Deus viu todas essas coisas. Uma coisa que é muito interessante em Gênesis 29, 30 e 31 é que diversas vezes o texto nos lembra que Deus está vendo o que está acontecendo. Deus viu a desobediência de Jacó. Deus viu a forma como ele ardilosamente manobrou com a sua família. E agora chega o momento em que Deus permitirá que Jacó colha as más sementes que ele plantou. Quando se completaram os 7 anos de trabalho, Jacó procurou o tio e falou: olha, deu certo, cheguei, cumpri, está pago. Agora eu quero me casar com a sua filha. E Labão organizou uma grande festa. Vamos fazer festa, vamos comer, vamos beber, porque eu vou casar a minha filha. Irmãos, eu não sei até que horas foi essa festa. Eu não sei o quanto que Jacó foi disciplinado, imprudente, o quanto que ele comeu, o quanto que ele bebeu. A grande questão é que quando ele foi para a noite de núpcias, o seu tio Labão entregou sua filha mais velha, Lia, e não Raquel, para que ele se unisse com ela. E ele varou a noite. E quando ele acordou, ele descobriu que a esposa que estava na tenda não era a dele, ou melhor,
agora era dele. Mas não era a mulher que ele amava. O coração dele ficou assim, ó, agitado. Duas coisas deviam passar na cabeça dele. A primeira, por que foi que meu tio me enganou? E a segunda, a voz da consciência, mas você enganou seu irmão também. Então ele vai até Labão e pergunta, o que foi que aconteceu, Labão? Por que você fez isso comigo? E Labão diz para ele, olha, aqui nós não temos costume de casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Mas completa a sua semana de núpcias com ela e depois de 7 dias eu entregarei Raquel para você também. Mas o golpe está aí. Desde que você trabalhe mais 7 anos para mim. Numa jogada ardilosa, Labão amarrou Jacó com ele por 14 anos. O enganador foi enganado, porque Deus vê todas as coisas. Às vezes, nós pensamos que passa desapercebido para Deus nossa rebeldia, nossas mentiras, nossa desobediência, nossa incredulidade, nossa chatice. Mas nós vivemos no mundo de Deus, que é governado por Deus, e Deus está vendo todas as coisas. E nós que fomos eleitos para a salvação, chamados por Ele para sermos o seu povo especial, peculiar, zeloso de boas obras, vamos passar pela escola de Deus, e uma das formas que Deus nos ensina é fazer com que a gente colha o resultado das nossas próprias ações. Então, nós precisamos vencer aquela sina pentecostal. Alguma coisa deu errado, a gente já fala, o inimigo se levantou. Às vezes no inimigo não. Às vezes você fez tanta cachorrada na vida que Deus resolveu tratar com você para que você seja moldado um vaso de honra na presença dele. Porque Deus vê todas as coisas. E todo Jacó vai encontrar um Labão um dia. Eu não sei se você já encontrou o seu Labão, mas ele vai chegar. Então plante sementes boas para fazer uma boa colheita na presença de Deus. Amém? Deus honra a nossa fidelidade, embora não nos prive de provações, de lutas e de dificuldades. Isso faz parte da escola de Deus, para nos moldar servos dele, vasos para a sua honra. Amém? Gênesis 29, do 21 ao 25. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim, chegada a hora, Jacó disse a Labão, cumpri minha parte do acordo. Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão, o que o Senhor fez comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, porque o Senhor me enganou. Louvado seja Deus. Que a gente, irmãos, viva nossas vidas à altura da vocação que nós recebemos. A eleição não é privilégio. A eleição é vocação para uma vida santa. E Deus trata de uma forma misericordiosa conosco, nos ensinando a colher o resultado de nossas escolhas para que a gente entenda que é melhor confiar nele, que é melhor mergulhar nele, que é melhor ser fiel a ele, para que dessa maneira a gente minimize situações como essa que ele passou. Numa tacada de mestre maligna, Labão amarrou Jacó mais 7 anos com ele. 14 anos no total. Jacó, que era um menino afortunado, agora passaria 14 anos trabalhando só para poder organizar a sua família. Você pensa que acabaram aqui os problemas de Jacó? Não. Estavam só começando. Porque agora ele teria que administrar uma família com 2 esposas. Mais 2 concubinas. Ele já estava na fornalha. Alguém foi olhar, aqueceu 7 vezes. Amém? Jacó deixou feridas abertas na casa de seus pais. Você se lembra da história? Ele perdeu a relação com seu irmão. Ele feriu a confiança do seu pai. E quando ele saiu,
de casa para Padã-Arã, a Bíblia nos mostra que ele nunca mais viu a sua mãe viva. Feridas ficaram abertas ali. E Deus primeiro tratou do coração enganoso de Jacó. Você enganou, eu vou permitir que você seja enganado. Você vai sentir a dor do engano. E agora Deus vai trabalhar na família. Você feriu a sua família e eu vou te ensinar como me honrar numa família que é fragmentada, uma família que não é convencional. A discórdia familiar que ele causou no seu lar original chegou na sua casa. Eu vou situar você, porque esse capítulo é grande, e eu vou pincelar, mas lá em casa. Você vai ver o que isso me passou. Mas eu vou te deixar aqui 5 coisas que ele viveu na sua família. A primeira, Lia, sua primeira esposa, não era amada por ele. Ele convivia com uma mulher que ele tinha deveres legais com ela, porque era esposa, mas ele não amava Lia. Você imagina como esse cenário familiar foi conturbado para ele. A segunda coisa, Raquel, a mulher que ele amava, era estéril. E ele sabia que ele deveria dar uma descendência. Deveria ter filhos, porque a linhagem do Messias tinha que continuar. Esse era o plano de Deus. As 2 irmãs disputaram a atenção do marido ferozmente, irmãos. O tempo todo neste capítulo elas estão disputando a atenção dele. Quarto, Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel, foram dadas como mulher para ele. Então ele já tinha 2. Agora ele tem 4. Maridos, uma esposa já exercita o fruto do Espírito nosso. Você imagina 4. E só lembrando, irmãos, viu? Presta atenção aqui. Deus ordenou que você tenha uma só. Então aquela que não é sua, você joga fora nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? A gente tem uma só. Porque Cristo amou uma única igreja, a gente vai amar uma única esposa. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Esse é o nosso modelo. Não fica animado, não. O pastor patriarca tinha 4, né? Vou conseguir pelo menos mais uma. Vai! E você vai com ela para o inferno rapidinho. Não é? Uma só, para a glória de Deus. Jacó precisou gerir 4 mulheres, 13 filhos. E algumas filhas que não são nomeadas, segundo Gênesis 46, verso 7. Foi fácil. Só que, irmãos, as crises familiares são um processo natural na nossa vocação como homens e mulheres de Deus. Se você acredita que o seu lar vai ser um pedacinho do céu, você ainda vive aí um conto de fadas. Não é evangélico, porque o lar cristão, ele pode ter momentos celestiais, mas em muitos momentos ele é um campo de guerra. Quem concorda com isso, dá uma glória a Deus aí. Não é difícil, porque aqui a gente pode ser, não é, esse cristão bonito que nós somos e cheirosos. Todo mundo arrumou para vir aqui hoje. Olha a roupa do pastor Daniel. Olha que lindeza. Olha o Danilo, irmãos, como está alinhado. Né? Gola de camisa social por cima assim do agasalho, do cardigan, irmãos, isso é moda 70. É só gente fina que usa isso. Olha, irmão Toninho, penteou o cabelo, passou tegel. Aqui está todo mundo gato. Olha o cabelo do Mateus, que lindo. Só que em casa nós somos quem nós somos. Em casa não tem título. Minha furada. Às vezes outras coisas furaram também. Em casa não tem título. Em casa tem caráter, personalidade, aquilo que nós verdadeiramente somos. E é em casa que nós vamos exercitar com mais intensidade os valores cristãos. Então, nesse cenário aqui, de uma crise familiar, Jacó aprendeu a confiar em Deus, porque ele ficou numa linha de tiroteio. Ele tinha um tio traíra, que estava o tempo todo tentando passar a perna nele. 2 esposas que não se entendiam e 2 concubinas que fermentavam a situação ali. Mas foi nesse cenário conturbado que ele aprendeu a confiar em Deus. E eu quero falar para você, irmão, que a sua família pode hoje estar vivendo um momento conturbado, mas Deus está com você ali na sua casa. Você pode confiar na graça de Deus. A gente vê que essa família fragmentada, ela viveu demonstrações da graça de Deus. Isso é lindo. Eu vou contar algumas coisas que esse capítulo fala. A primeira delas, Lia, que era a primeira esposa, não foi amada pelo seu marido, mas ela foi amada por Deus.
A Bíblia afirma que Deus respondeu às suas orações e fez com que ela fosse mãe de 7 filhos. Quanto mais o seu marido a desprezava, mais a madre dela gerava filhos. Irmãos, Deus às vezes ministra pela providência essa compensação. Nós não vamos ser tudo que desejamos nessa vida, e você nessa manhã pode ser uma pessoa que se sinta desprezada, machucada, deixada de lado, abandonada. Você pode carregar na sua alma feridas familiares que só a eternidade vai apagar. Mas assim como Lia vivia uma experiência de desprezo, mas Deus lhe fez ser mãe de 7 filhos, Deus que está vendo o desprezo que você está passando, vai compensar sua dor com amor, com graça, com providência, talvez até com milagres, porque Ele é o Todo-Poderoso e pode todas as coisas. Então, pastor, eu não me sinto amado na minha casa, mas você tem um Deus no céu que te ama e uma família espiritual que te acolhe, a igreja. Então descanse. Apesar desse cenário desconfortável, Lia foi uma mulher de oração. Gênesis capítulo 30, verso 17. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura Sagrada diz assim: Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o 5º filho. Depois desse ainda vieram outros. É tão interessante que quando você vê a cronologia bíblica e as genealogias, foi de Lia que nasceu Judá, que é um dos antepassados de Cristo. Então Deus fez nascer o Salvador daquela semente que seria aparentemente desprezada. Já era um prenúncio da eleição, meus irmãos, porque Deus escolheu as coisas que não são para confundirem as que são. Vocês não são talvez as melhores amostras que essa sociedade pôde produzir, mas Deus escolheu individualmente cada um de vocês para a salvação. Desprezados pela sociedade, mas abraçados por Deus. Glorifica o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Deus faz isso. Lia, desprezada pelo marido, amada por Deus. Raquel já foi o contrário. Ela foi amada pelo seu marido, mas ela foi estéril. Nessa esterilidade, ela ficou tão brava que a sua irmã dava filhos para o seu esposo e ela não, que ela colocou Jacó na parede e gritou com ele: Jacó, me dá filhos, senão eu morro. Agitada. Todas as dores dela, ela colocou na vida do seu esposo, que já tinha o seu sofrimento ali. Aqui eu exemplifico uma coisa que nós precisamos vencer. Mulheres, vençam isso. Nós temos uma tendência a descontar no cônjuge as nossas frustrações. A coisa esquentou para Raquel e ela não foi falar com Deus no primeiro momento. Ela foi derramar o seu ódio, a sua amargura na vida do marido. E aí Jacó responde para ela: mas foi Deus que fez isso. Eu não posso fazer nada. Em outras palavras, eu estou sendo firme, constante, abundante na obra do Senhor, mas Deus não manda crianças. O que eu posso fazer? Ela então ora a Deus. E a Bíblia fala que quando ela fala com Deus, Deus abre a sua madre. Irmãos, tem hora que nós precisamos poupar as pessoas que Deus colocou do nosso lado de algumas de nossas amarguras. E precisamos colocar aos pés daquele que resolve, que é Cristo, todas as nossas ansiedades e frustrações. Raquel podia ter perdido com a sua amargura o coração do seu marido, mas o marido continuou amando ela. Mas a solução só veio quando ela falou diretamente com quem resolve. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Às vezes nós podemos ter uma perspectiva, à luz da soberania de Deus, que orar pode não ser uma solução, porque afinal de contas Deus vai fazer o que Ele quiser fazer. Mas os reformados sempre entenderam que Deus decretou soberanamente, inclusive, responder às orações do seu povo. Então você deve orar sim, não para mudar o coração de Deus, porque isso é impossível, mas para mudar o próprio coração e entender os caminhos invisíveis de Deus, que tudo fará para o nosso bem-estar espiritual. Amém? Ela orou.
Deus abriu sua madre e ela deu 2 filhos a Jacó, os melhores, José e Benjamim. 2 meninos extraordinários, fizeram história. Então, ao invés de lançar suas frustrações no rosto da sua esposa, do seu esposo, lança aos pés de Jesus Cristo. Vale mais a pena. O seu esposo pode falar, vou orar por você, mas Jesus vai te ouvir e pela graça dele, ele vai atender você. Amém? Gênesis 30, verso 22. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ora, minha irmã. Ora, meu irmão. Pastor, eu estou com dificuldade no trabalho. Ora. Estou com dificuldade na fé. Ora. Estou meio bronqueado com um familiar meu. Ora. Não compra essa briga. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais. As pessoas podem se defender das nossas palavras, mas não existe defesa para oração. Nós falamos com Deus do céu e do céu Deus encaminha a sua providência segundo a sua vontade. Confia. Eu quero frisar aqui rapidamente algumas coisas para vocês, já que falamos de família, né? Vocês são presos no cinto aí? Né? Então vai. Primeiro, irmão, casamento tem que ser unidade de propósito, viu? 2 pessoas radicalmente diferentes se tornam uma só carne para viver uma vida em comum, representada por objetivos iguais, propósitos iguais e companheirismo nas decisões. Se o marido e a esposa forem independentes um do outro, esse casamento vai mal. Ah, mas eu aprendi com a feminista que eu tenho que ter liberdade. Mas você aprendeu com a palavra de Deus que você tem que ter unidade dentro da tua casa. A nossa autoridade é essa aqui. Não, mas eu aprendi com a feminista que é errado eu estar lá junto com meu marido, que eu tenho que me emancipar, eu tenho que fazer. Tá. Você vai para onde ao você morrer? Você vai para o céu ou você vai para o feminismo? Não, pastor, eu quero ir para o céu. Não vamos seguir o caminho do céu que está na Escritura Sagrada. Nós temos trazido para os nossos ambientes familiares padrões de comportamento e de conduta não respaldados na Bíblia. Não é à toa que nunca houve um tempo com tantos divórcios, tantos casamentos desintegrando, porque nós franqueamos a autoridade espiritual para nós, para pessoas que não ouvem Deus. Eu aprendi nos meus bons anos de pentecostalismo uma coisa: não escute alguém que não está escutando a Deus. Cuidado, cuidado. Eu não quero com isso fazer um ode aos abusos de homens opressores, jamais. Entendo a minha fala no contexto, mas num casamento deve haver papéis. O homem deve ser um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, cheio de amor, que se sacrifica pela sua esposa. E a esposa, uma mulher cheia do Espírito Santo, que se une ao seu marido num propósito comum e participa com ele em comum acordo da missão que ele desempenha, do patrimônio que ele está construindo e do projeto de vida que eles têm em comum. Amém, meus irmãos? Qualquer coisa a partir disso não é casamento, à luz da Bíblia, é baderna. Ajuntamento sem propósito. Esse é o primeiro ponto. O segundo, um casamento que glorifica a Deus tem que ter a liderança piedosa de um homem cristão, que decide se sacrificar pela esposa e pelos filhos. Homens que estão aqui, dêem glória a Deus bem alto. Você só pode ser cabeça no lar se você amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você não vive à luz dessa verdade, você vai ser um camarada opressor, que vai liderar por uma autoridade construída em papéis que você não deveria ter à luz da Escritura. Quando a gente fala que o marido é a cabeça do lar, tem umas irmãs que rosnam. Conservador. Não. Bíblico. Só que esse marido que é a cabeça da igreja, ele tem um fardo. Todos os dias da vida dele, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E isso envolve sacrifício. Irmão, se alguém na casa tiver que fazer hora extra, é você. Eu faço, graças a Deus. Está na hora de comprar roupa para a família.
Primeiro para a esposa, depois para os filhos, depois para você. Amém, irmão Rodrigo? Só tem um aleluia aqui? É. Não, pastor, o senhor está pegando meio pesado. Não, estou sendo bíblico. O senhor não disse que você é bíblico? Ah, sou de uma igreja bíblica. Enche o peito, né? Igreja reformada bíblica. Não adianta ser reformado na igreja pagão dentro de casa. Porque Deus está te vendo. Deus está te vendo. E aqui, irmãos, a gente é bem honesto com questões aí de irmãs que sofrem na mão de marido. Não é? Aqui, marido que bate na esposa, a gente denuncia. Amém? Denuncia. Lugar de homem que bate mulher é na cadeia. Só que o lugar de mulher que bate em homem também. Viu, irmã? Deus está vendo essa toalha molhada que você bate na costa do seu marido. Deus está vendo você queimar comida de propósito para irritar ele. Deus está vendo você falando mal para os seus filhos do seu marido. Deus está te vendo. Não adianta falar em línguas aqui, ser uma fofoqueira em casa. Tem glória a Deus nessa hora, irmãos? É. A base para um casamento feliz é obedecer os mandamentos de Deus expressos na Bíblia. Se um casal cristão não utiliza a Bíblia como fundamento da sua união, esse matrimônio pode até dar certo, mas não vai glorificar Deus. E esse é o nosso objetivo de vida. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então você viu que Jacó aqui, irmãos, tudo que ele fez errado voltou para ele com força. Deus estava vendo tudo. Só que Jacó administrou suas tensões com uma nova atitude, irmãos. É lindo. Gosto desse texto bíblico, irmãos, não pelas coisas que ele fala expressamente, mas pelos pormenores. Eu analisei Jacó. Que diferente foi o Jacó na casa dos pais do Jacó em Padã Arã. Mudou. A graça operava no coração dele. Quando ele foi enganado pelo seu tio, ele não buscou reparação. Ele não foi lá bater em Labão. Ele questionou o que tinha acontecido e entendeu. Jacó entendeu que para quem teme a Deus, em alguns momentos é necessário perder para ganhar. Viu, irmãos? Tem hora que você tem que largar. O presbitério exercita muito isso, né, Daniel? Às vezes a gente sofre com algumas situações que não se resolvem, mas a gente fica lá tentando. E a gente tem exercitado uma confiança irrestrita em Deus. Aliviamos a nossa consciência fazendo tudo que é possível. Mas chega um momento que a gente fala, Senhor, até esse ponto eu fiz. A partir desse ponto o Senhor coloca a sua mão. E deixamos Deus encaminhar. Irmãos, em 3 anos, Deus não nos decepcionou com essa decisão. Tem coisa que você está segurando na sua mão, irmão, que está acabando com você. Solta. Libera esse perdão. Sai desse lugar. Reorienta a sua vida. Troca de espaço. Não é porque você cabe que você tem que estar lá. Tem hora que nós temos que parar, largar a mão de algumas coisas que estão sendo fardo para nós e aceitarmos que Deus tem sempre melhores caminhos para a gente. E Deus vai cuidar de nós. Você acredita nisso? Ele cuida. Então aqui eu vejo um homem que ele não buscava se vingar mais. Ele acolhia coisas ruins como uma demonstração soberana de Deus, como um aprendizado. A segunda coisa interessante, quando ele foi inquirido por Raquel por não dar filhos para ela, ele não brigou com ela sem respaldo de verdade, respaldo teológico. Ele respondeu para ela quando ela falou, você não está me dando filhos. A palavra dele foi essa. Por acaso eu sou Deus? Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Jacó entendeu que alguns momentos difíceis da vida também eram governados por Deus. A nossa herança pentecostal fez a gente ver Deus nas coisas boas que acontecem, né? Agora a vitória chegou. Ou é Deus.
Você quer ver como a gente é ignorante teológico? Então, quando uma coisa muito legal acontece, como que a gente expressa? Deus é fiel. Mas quando as coisas ruins acontecem, ele não é fiel? Ele é fiel o tempo todo. Ele não é fiel só quando ele faz caprichos para você. Ele é fiel, porque retidão é atributo do seu caráter, e ele não erra, não falha, não comete equívocos. Então, quando você é mandado embora, Deus é fiel. Quando a esposa não honra o seu esforço, Deus é fiel. Quando você não ganha o que você merece, Deus é fiel. Ele é fiel porque ele é fiel e nós glorificamos o nome dele. Amém? Mas ele recorre à soberania de Deus. É Deus que fez isso. Ele atribui para Deus isso. Ele reconhece que ele está vivendo debaixo de um governo soberano. Terceira coisa, quando ele trabalhou 20 anos com seu tio, ele assumiu a responsabilidade de arcar com prejuízos de cada animal morto no campo. Uma atitude nobre, uma vez que existem sinistros, por exemplo, um animal morrer no período da noite que ele não precisaria se responsabilizar. Mas a Bíblia fala que ele arcou com todo o prejuízo causado daquilo que estava nas mãos dele. Hombridade, irmãos. Irmão cristão tem que aprender a assumir responsabilidades. Sempre. Um dos valores dessa igreja é a responsabilidade pessoal. O que nós ensinamos nesse valor? Eu sou plenamente responsável pelas minhas decisões, minhas escolhas e a minha fé pessoal em Deus. Se algo vai mal na minha vida, é porque eu não geri responsavelmente as escolhas que tive. Agora alguns irmãos patinam, está acontecendo. Daniel não me ligou. Ah, mas o Abintes me ignorou, não me deu saudação. Ah, mas o Mateus chegou e já está se achando. Pessoas fracas atribuem suas faltas ao outro. Pessoas fortes em Deus assumem responsabilidades para a glória de Deus. Por que você está mal, irmão? Porque eu fiz más escolhas. Por que você está fraco na fé? Porque eu não tenho valorizado congregar e estar na escola de discípulos. Por que o seu casamento está desse jeito? Porque eu tenho falhado na minha missão de ser ou cabeça do lar ou adjutora nobre. Nós assumimos responsabilidades. Amém? Tem glória a Deus nessa hora ou não? Então fique atento. Nesse tema, é importante nós lembrarmos que Deus agiu na vida de Jacó. Porque Jacó pôde reagir ao seu cenário com confiança. Como ele pôde agir nessas circunstâncias com essa fé renovada, fortalecida? A graça de Deus agia no coração dele. Só responde positivamente às agruras dessa vida o cristão que reconhece a graça de Deus no seu coração. Que não joga tudo para o alto na primeira situação. Jacó foi enganado, mas não parou. Jacó sofreu crises familiares, mas não deixou a família. Foi enganado por seu tio, mas não teve rancor dele. A graça de Deus estava naquele coração. Nós somos uma geração que aborta tudo que parece que não está dando certo. A gente quer detonar. Ah, minha esposa brigou comigo, eu vou largar dela. Fraco. Ah, meu marido não comprou para mim um sapato novo esse mês, eu vou largar dele. Fraca. Irresponsável. Nós não casamos para ter bem-estar, a gente está casando para ajudar o outro a chegar no céu. Isso é casamento, segundo a Bíblia Sagrada. Responsabilidade. Assumir papéis. A graça de Deus estava no coração de Jacó, está no coração de vocês também. Quando essa graça está no nosso coração, a nossa satisfação pessoal não é o tesouro que nós buscamos. O tesouro nós já temos. A salvação de Deus, o perdão dos pecados, a justificação e promessas de vida eterna que não vão ser tiradas de nós. Porque aquilo que a graça começa, a graça termina. Você vai jogar tudo para o alto porque alguma coisa machucou o alecrimzinho dourado? Seja responsável.
Nós estamos militando por um reino que é eterno. Nosso lar é a Nova Jerusalém. Vou parafrasear com o hino: a gente está indo para além do Rio Azul. Aqui não é o nosso descanso. Assuma o seu papel para a glória de Deus. Jacó entendeu isso. Chamou sua família. Conversou. Seu pai está falhando comigo e a gente precisa resolver isso. Eu quero voltar para a minha terra, mas ele não permite. Gênesis 31, do 4 ao 7. Olha os termos em que Jacó negocia voltar para sua terra natal. Veja que um homem que já está mergulhado na compreensão da graça de Deus. Gênesis 31, do 4 ao 7. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. Só que o Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou, mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Eu estou sendo moído, mas eu estou vendo Deus. Aleluia. Aleluia. Alguns irmãos estão sendo moídos aqui. Está difícil. Está passando uma moenda que você nunca imaginou passar. Mas enxergue Deus na tua dor. Enxergue Deus nos seus dilemas. Enxergue Deus nos seus problemas. Eu sei o que eu estou passando, mas eu estou enxergando Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tudo vê. Deus enxerga todas as coisas. Só que Jacó cometeu uma falha aqui estúpida. Era a última lição que ele tinha que aprender. Jacó entendeu em vida que era melhor fugir do que resolver. Você se lembra que Esaú tentou matá-lo e ele fugiu? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Muitas vezes nós fugimos das responsabilidades de acertar o que tem que ser acertado. Corremos disso. E ele resolveu fazer isso. Enquanto seu tio Labão estava cuidando do rebanho, 3 dias de distância, ele juntou a caravana e foi embora. Quando seu tio descobriu, e até o seu tio alcançá-lo, já haviam se passado 7 dias de fuga. Irmãos, nós cristãos resolvemos, a gente não cozinha os assuntos. Amém? Então é assim, se eu tô meio enguiçado com o Daniel, é raro, viu, irmão? Mas eu enguiço com ele de vez em quando. Eu não fico cozinhando o assunto. Eu vou lá, irmão, senta aqui, aconteceu assim, assim, assim. Eu não gostei por esse motivo, mas eu quero que você fale a sua percepção e a gente vai tentar chegar num consenso e resolver isso. Esse é o jeito bíblico de se resolver essas coisas. Com franqueza, com honestidade, com sinceridade. Mas alguns irmãos resolvem assim. Não estou enguiçado que o Daniel pisou na bola comigo. Você nem imagina. Cícera, você acredita que aquele magrelo me traiu? William, você acredita que aquele magrelo falou isso de mim? Fala com todo mundo. Menos com ele. Só faz isso pessoas fracas. Sem Cristo na vida. Você foi chamado para o ministério da verdade. Honestidade. Então, ao invés de você sair contando para todo mundo o problema que você teve com o irmão, tenha hombridade e resolva direto com ele. Deus é glorificado quando nós fazemos isso. Amém? Ai, mas se eu falar, eu vou machucar a pessoa. Mas você fala para todo mundo e não fala para a pessoa. Você já está machucando, destruindo reputação, acabando. Seja honesto. Que a gente aprenda a se machucar um ao outro pela verdade, mas não destruir a todos pela mentira. Amém? Isso vale dentro de casa, viu, marido? Conversa com a sua esposa. Oh, isso aqui não está legal. Isso aqui está bacana. Isso vale entre amigos. Viu, Pedrão? Viu, Danilão? Né? Isso vale para relação de amigos em todo momento. Jacó fugiu, mas Deus queria que ele resolvesse. E o que Deus fez? Deus permitiu que Labão alcançasse.
Então você fugiu de resolver como você fugiu de Esaú. Só que eu vou te ensinar que o caminho é a resolução sempre. No meio desse caminho, Deus ainda teve misericórdia. Porque a Bíblia fala que Deus falou com Labão. Você vai deixar Jacó em paz. Não fale com ele, nem mal, nem bem. E quando eles se encontram, acontece algo sensacional. Esses parentes, eles colocam para fora as diferenças. Eles resolvem o que está acontecendo e eles firmam ali uma aliança. A Escritura fala em Gênesis capítulo 31, abra sua Bíblia, do verso de número 48 ao 55, o que aconteceu nesse encontro. Essa era a última lição que Jacó tinha que aprender. Jacó, aqueles que são meus não fogem, eles resolvem. E olha o que aconteceu aqui, que interessante. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei para o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para casa. Deus impediu que Jacó deixasse outra família machucada. Pacificou a situação e as duas famílias seguiram bem. E para sinalizar o que estava acontecendo, eles erigiram uma coluna e chamaram aquele lugar Mispa. Vigie Deus entre eu e você. Seja Deus a nossa testemunha. Deus está te vendo. A vida de Jacó foi soberanamente conduzida por um Deus que tudo vê. E isso é um alerta. O que será que Deus tem visto em nós? O que Deus tem visto na sua vida? A Escritura convoca o homem a se posicionar diante de Deus em temor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Deus espera que cada um de nós se posicione diante dele. Assuma a responsabilidade de sermos fiéis adoradores. Homens que invocam o Senhor, mulheres que invocam o Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, a Escritura diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Preste atenção nisso. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deu um alíviozinho aí, né? Oh, glória a Deus. Não é? Então, Deus está super bem comigo. Não. Você é esse cara que pratica o mal. Você é essa mulher que pratica o mal. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Você acha a última bolacha do pacote? Deus não nos mede por nossa régua de justiça. Ele nos mede pela régua dele, a sua própria santidade, a sua lei. Então, se você se acha que está tudo bem com você, é porque talvez você ainda não se mediu segundo a santidade de Deus. Deus sabe a malignidade do nosso coração. A Bíblia diz em Gênesis 6 e 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. O homem naturalmente tem um coração mau, maculado pelo pecado. Nem as nossas mais santas aspirações estão imunes a essa lama chamada pecado. Spurgeon falou que há veneno de serpente nas nossas melhores obras.
Então você se acha a última bolacha do pacote, mas Deus vê você como um pecador que carece da glória dele. Você tem que entender isso. Nós não somos bons. E o reconhecimento da própria malignidade é o primeiro sinal de que o Espírito Santo está nos chamando para pertencermos a Cristo. Começa com isso. Deus vê a maldade do seu coração. Deus vê as suas mentiras. Deus vê o seu ódio. Deus vê a sua inveja. Ah, o Gabrielzinho cantou. Ah, o queridinho do pastor Sérgio. Deus está vendo o seu ódio. Ah, mas a irmã Neiva está fazendo jantinha só porque a sogra do pastor Sérgio. Deus está vendo a sua inveja. Ah, mas o Márcio está liderando louvor? Canta muito bem. Deus está vendo que você se acha o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não tente se esquivar das suas responsabilidades. Existe mal no seu coração. Tudo isso está registrado no livro que vai ser aberto quando Cristo voltar. Deus é bom. Nós não somos. Quem reconhece que não é bom aqui? Dê glória a Deus mais alto que puder dar. E ele julgará o pecado do homem com todo o rigor que a sua santidade exige. O pecado ainda é pecado. Deus ainda é santo e existem dois destinos apenas, céu e inferno. Ninguém escapará disso. Não existem outros caminhos, existe um só que foi revelado, Jesus Cristo de Nazaré, o verbo que foi feito em carne. A Bíblia fala que Deus julgará o pecado. Judas capítulo 1, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia por gentileza. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deus julgará o pecado. Eu espero que um Deus santo faça isso. Deus vai colocar o universo em ordem. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E a única forma de nos livrarmos do juízo do justo Deus é sermos vistos por Ele, guardados debaixo da justiça do seu Filho Jesus. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus dos altos céus olhou e não viu um justo sequer, mas desde a eternidade pretérita, Ele soberanamente, graciosamente, escolheu multidões de nossa raça para receberem não a sua justiça, mas a sua misericórdia. Ele olhou para esses com amor e com misericórdia, os amou com amor paternal, e Ele enviou o Filho, o seu Filho amado Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Esse Verbo pregou o Evangelho, cumpriu a lei, subiu a cruz por cada um daqueles que Ele haverá de salvar. Morreu de uma forma cruenta, mas a morte não pôde contê-lo. E pelo poder de Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, justificando todos aqueles que creem nele. Então, não dá para você ignorar Deus sangrando na cruz. Não dá para você se julgar bom, sendo que a cruz nos mostra o quão maligno é o nosso coração. As suas obras não vão te levar a lugar nenhum, só o inferno. Mas a obra perfeita de Cristo coloca o pior dos pecadores no céu. A nossa religião não é fazer as coisas certas. A nossa religião é nos abrigarmos na graça daquele que fez certo, Cristo. E pelo amor demonstrado por Ele, e pelo poder da nova vida que Ele nos outorga, vivermos à luz da glória de Deus. Então eu quero dizer para você que a esperança para você, meu amigo que está aqui. A esperança para você, minha irmã que está aqui. Deus está vendo você. Deus está observando você nesse momento.
E ele espera que você responda a essa graça com temor e com humildade. Você precisa reconhecer Cristo como o único caminho de salvação, como o único que viveu a vida perfeita que pode nos levar ao céu e receber da justiça dele na sua vida para você ser aceito nas mansões celestiais. Quando a primeira mensagem foi pregada pela igreja, Pedro explicou o que aqueles ouvintes, tocados pela palavra e feridos por ela, deveriam fazer. Atos capítulo 2, do verso 37 ao 40, a Escritura diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. O Deus que tudo vê, quer ver a justiça de Cristo em cada um de nós. Você pode ter entrado aqui com trapos de pecado nessa manhã, mas se você crê em Cristo, você vai sair vestido com a justiça de Cristo. O linho fino da justiça de Cristo, não há outro nome que possa salvar. Fora de Cristo só há morte, destruição e uma condenação. Mas em Cristo nós estamos abrigados contra a ira de Deus. Ela não nos atingirá e nós seremos recebidos nas moradas eternas quando Cristo das nuvens vier nos chamar. Quantos esperam isso? Adorem o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã eu te convido para correr rapidamente ao abrigo do sacrifício de Cristo. O Deus que tudo vê está olhando para cada um de nós e Ele quer encontrar IPR e você também abrigado debaixo desse sacrifício redentor. Fique de pé em nome de Jesus.